Senhoras e senhores, bom dia. A Omnia Safe Consultoria em Seguros dá as boas-vindas a todos os senhores e senhoras e agradece a presença à primeira edição do Fórum A Medicina Suplementar do Futuro e seu impacto nas organizações. Este evento tem como objetivo promover uma análise dos principais problemas ocasionados pela vida moderna, com foco na gestão da saúde no ambiente corporativo, proporcionando uma severa redução de custos nos contratos com as operadoras de saúde. Teremos ao longo de nossa manhã uma série de palestras com profissionais renomados que vão mostrar uma visão panorâmica deste cenário, esclarecendo pontos fundamentais para empresários, líderes de entidades de classes e profissionais de recursos humanos. O evento é uma realização da Omnia Safe Consultoria em Seguros, em parceria com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste. Queremos de público também fazer o agradecimento ao fundamental apoio das seguintes empresas e entidades: Sistema FIEC, CIMEC, a Associação Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a Associação de Empresas do Distrito Industrial de Maracanaú, Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará, Câmara Brasil-Portugal Ceará, Conselho Regional de Medicina do Ceará e a Associação Cearense de Supermercados. Queremos fazer também o registro e o agradecimento às presenças do senhor Ricardo Sabadia, diretor executivo da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, da senhora Francisca Augusta Barbosa, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Para a fala de boas-vindas a todos os senhores e senhoras, convido ao palco e anuncio a palavra do senhor Cláudio Vulo, diretor de projetos da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, e da senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora de nosso fórum. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, é uma grande honra para a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste, estar aqui novamente na Casa da Indústria, na FIEC, para realizar mais um evento de grande prestígio. Hoje estaremos com grandes palestrantes, conhecer temáticas muito relevantes que serão abordadas de forma moderna e com profundo conhecimento, numa área muito importante para empresas de todos os setores da economia do Ceará, área de saúde e medicina suplementar. Eu espero que essa parceria que estamos começando hoje, a partir desse fórum, possa trazer novas soluções e uma nova forma de abordagem de tantas questões e tantas problemáticas que a área de saúde, a área de medicina suplementar, trazem dentro das nossas empresas. Então, eu agradeço primeiramente a FIEC, todas as entidades que ajudaram na divulgação e na realização desse evento, e deixo a palavra com a Luciana, e desejo a todos vocês de aproveitar ao máximo esse evento e a presença de nossos prestigiosos palestrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou agradecer novamente a fala do seu Wellington e o Cláudio, e principalmente agradecer a grande parceria da Câmara Ítalo-Brasileira, Câmara de Comércio, a FIEC, que foram muito dedicados em conhecer o projeto, e foi um caminho que nós percorremos aí de alguns meses para colocar os temas por serem de grande impacto nas organizações, né? Falar de medicina suplementar, falar de saúde privada, organizações, empresas, setores como RH, né? Como QSMS. Eu tive a oportunidade de ligar para algumas pessoas conforme as inscrições eram feitas e percebi que nós tivemos muitos médicos do trabalho, pessoas
que é SMS, né, profissionais liberais, profissionais de enfermagem. Isso, a equipe, nos brainstorms que nós fazíamos do evento, isso foi muito positivo. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas no café que isso é importante, porque está se ampliando essa visão desta triangulação, que é a relação mais próxima da medicina do trabalho das empresas, do RH, né, e da gestão de pessoas, porque este assunto medicina suplementar, e nós falamos com muito simples, o plano de saúde, a cobertura médica, a intenção da OmniaSafe é mostrar ampliar essa visão e mostrar como esse tema é complexo para todos os gestores, para todos os setores que são envolvidos, né, nessa cadeia de gestão de pessoas nas empresas, né. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Gostaria de reforçar que nós queremos muito a contribuição de vocês com questionamentos, né, a convivência de vocês e cada um na sua experiência. Tirem dúvidas. Quero agradecer aos palestrantes, a presença deles e todos que estão fazendo hoje conosco com a OmniaSafe, que esse evento seja um sucesso e que principalmente nós possamos levar até vocês informações que sejam valiosas e que possam contribuir profissionalmente para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bom evento! E para abordar o tema que já está conosco aqui, sobre inovações tecnológicas como aliadas nos processos de gestão e saúde na criação de programas de qualidade de vida, ouviremos agora o Dr. Daniel Ianni Filho, mestre e especialista em ortodontia pela Unesp, doutor em ciências médicas pela Unicamp, conferencista convidado da Universidade de Barcelona, Porto e Atenas, com vasta experiência nas conferências Insiders Orbico Paris. Com os senhores, Dr. Daniel Ianni Filho. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Sempre muito bom estar aqui em Fortaleza, essa terra quente que eu gosto tanto. Eu tenho, nos últimos 14 anos, me dedicado ao estudo, ao desenvolvimento de tecnologias médicas não invasivas, e daí surgiram vários projetos, e eu quero apresentar para vocês o projeto GVH. É um novo conceito, que se trata, na verdade, de uma visão global da saúde da empresa. É um projeto que está baseado ou alicerçado em 7 pilares principais, relacionados à eficiência na gestão e na efetiva redução de custo, e a gente sabe que isso é um grande desafio, reduzir custos, tá? E eu vou então apresentar inicialmente esses 7 pilares e depois foco com um pouco mais de detalhe em cada um desses pilares, ok? Veja, nesse conceito, será que é possível a gente identificar todos os riscos globais à saúde de uma empresa? Ou seja, se somos funcionários aqui, quem aqui é pré-diabético? Quem é diabético? Quem tem risco de infarto e AVC? E assim por diante. Como fazer isso de modo economicamente viável? Depois, será que a gente consegue esse grande desafio que é antecipar o risco e diminuir a sinistralidade? Eu acho que esse é o grande conceito. Vamos ver quais as propostas para a gente poder fazer isso. Depois, dá para a gente reduzir custo? Eu ouço muita gente falando em reduzir custo. Dá para a gente comprovar a redução de custo? Eu vou mostrar algumas metodologias para a gente realmente fazer essa redução de custo. Depois, vamos fazer uma análise e principalmente o gerenciamento do quê? De riscos estratificados. Então, se eu tenho um grupo que é pré-diabético, como eu trabalho com ele? Se eu tenho um grupo de diabéticos, como eu vou fazer isso? Como eu vou gerenciar este grupo para que o meu funcionário tenha qualidade de vida e represente menos custo e menos absenteísmo? Temos várias análises específicas, né, para grupos específicos, ali hipertensão, pré-diabetes e cardiovascular, e podemos falar de casos especiais, que seriam os casos relacionados
a doenças psicológicas, principalmente os níveis de estresse, a fadiga de suprarrenal e a estafa de muitos administradores. Depois, imposto de todos esses dados, será que a gente consegue propor algumas medidas preventivas e corretivas para que a gente diminua a sinistralidade? E por fim, fazemos uma análise na avaliação dos resultados. O que a gente realmente conseguiu? A gente melhorou a satisfação desses empregados? Será que a gente pode, cuidando das pessoas, fazer endomarketing? Como a gente vai reduzir o custo e a melhorar o absenteísmo? Veja, são problemas sérios, crônicos. Não existe uma varinha mágica para solucionar tudo isso, mas daqui saem realmente propostas objetivas que contribuem muito nesse assunto, ok? Vamos entender um pouco, vamos focar um pouco cada um desses conceitos, com um pouco mais de detalhes. Primeiro, como a gente pode fazer e identificar os riscos de saúde de uma empresa? Bom, de modo convencional, né? Como a gente pode saber, olha, quais dos meus funcionários têm realmente risco cardiovascular? Pré-diabetes, diabetes ou hipertenso? Classicamente, a gente poderia fazer isso utilizando uma série de exames clínicos. Mas quanto custa fazer todos esses exames? Vou gastar entre 5 e 9 mil reais para focar nas doenças cardio-neurometabólicas. Eu estou excluindo neste momento outras patologias. Tá? Então eu tive um acidente de trabalho, eu tenho câncer, não estou incluindo aqui. Eu estou focando no cardio-neurometabólico. Então se eu quiser fazer uma avaliação e estratificar o risco da minha empresa no cardio-neurometabólico, vou gastar entre 5 e 9 mil reais entre exames clínicos. Isso significa, e laboratoriais, isso significa que é inviável para uma empresa ter rapidamente uma visão panorâmica e estratificar os grupos de riscos da empresa. Então, nesse cenário, eu apresento para vocês uma tecnologia, ok, médica, que ela existe já há muitos anos de modo separado, o que compõe essa tecnologia médica. Eu utilizei no meu doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que defende agora em fevereiro. Eu fiz na área de hepatopatias, mas na verdade esse equipamento ele faz uma avaliação fisiológica do indivíduo. Então, do que é composto esse equipamento que está exposto aqui, e se for o caso, a gente vai fazer um exame para vocês terem uma ideia de como é que isso é feito. Mas o que tem aqui? O que compõe esse equipamento? A primeira tecnologia que compõe é a pletismografia fotoelétrica. E o que ela faz? Através desse oxímetro, ela capta a forma da onda de pulso, gerada em cada batimento cardíaco. E através dessa forma de onda de pulso, você consegue avaliar várias questões. Primeiro, ele faz parâmetros de hemodinâmica, então eu posso entender profundamente hipertensão. Mas ela vai detectar a forma da onda vascular, que é totalmente diferente num paciente que não tem risco de infarto e de AVC, que tem uma forma de onda vascular muito boa, normalmente são mais jovens, ou pacientes com mais idade, que vão ter uma forma da onda vascular totalmente alterada em função da arteriosclerose ou dos níveis de estresse. Então eu consigo identificar através da pletismografia riscos de infarto, de AVC e hemodinâmica. Então aplicações clínicas isoladas de pletismografia. Existem equipamentos só de pletismografia. O que ele faz? Ele faz isso. Detecção precoce de pré-diabetes através da resistência à insulina. Ele monitora um paciente diabético. Ele faz a fisiopatologia de hipertensão. Faz uma avaliação a nível de screening da função cardíaca do ventrículo esquerdo. E vai fazer a parte de rigidez arterial, que é onde nos leva ao risco de infarto e de AVC. Ok? Segunda tecnologia que contém aqui, é a variabilidade da frequência cardíaca, ou Heart Rate Variability. Isso está indicado pela Organização Mundial de Saúde, e é uma tecnologia clássica, que foi parametrizada pelas sociedades de cardiologia europeia e americana. E o que isso faz? Ela capta o intervalo de tempo de cada complexo QRS. E baseado nisso daí, faz estudos no domínio do tempo, da frequência. Isso é muito técnico, muito teórico. Aqui eu não estou falando para um público de medicina, mas para a gente entender resumidamente. Ele acessa o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, e uma das principais aplicações disso é você entender, aferir o nível de estresse. Você pode aferir estresse por relatórios, por questionários, mas estresse é algo que você possa medir. Quanto uma pessoa tem carga de estresse. Quem faz isso é a variabilidade da frequência cardíaca.
Ok? Então, essa segunda tecnologia. Quais são as indicações da literatura médica mundial? Aferir o nível de estresse, físico e mental, síndrome vagal, para aquelas pessoas que têm normalmente desmaios, né, porque tem um problema chamado síndrome vagal. Ele vê arritmia cardíaca e vê neuropatia autonômica cardiovascular, quando você complementa com alguns outros testes. Esse exame é feito em 2 minutos, mas se eu quiser avaliar a neuropatia autonômica cardiovascular, eu tenho que fazer em 7 minutos, porque eu faço testes como Valsalva, expiração e inspiração profunda, que são chamados na literatura de testes de Ewing. Ok? Normalmente é feito então em 2 minutos. E por fim a gente tem aqui a bioimpedância, que é muito conhecido, né, nas academias e nas nutricionistas, que faz a composição corporal. Eu vou ver então índice de massa magra, de massa gorda, massa muscular. Tem um parâmetro muito importante, pouco conhecido, que é o ângulo de fase, que é um indicador de prognóstico na obesidade e na oncologia. Os trabalhos, se você procurar na literatura médica, lá na PubMed, phase angle, você vai ver nutrição e oncologia juntos nesse tipo de informação que é dada pela bioimpedância. Além de gasto calórico diário e assim por diante. Portanto, esse equipamento que tem aqui, ele não é uma novidade, porque ele já existe há muito tempo. O que é inovador é a aplicação disso dentro das empresas e como a gente consegue fazer redução de custo e gerenciamento da carteira e dos riscos de saúde. Ok? Então, em resumo, esse equipamento ele combina diferentes tecnologias médicas não invasivas, ok? Fazendo um exame em 2 minutos, indolor e muito importante porque ele é operador independente, né? Cabe ao médico interpretar, mas o médico não precisa fazer o exame, ok? Então este é o equipamento de screening fisiológico que eu estou apresentando. Ele tem registro na Anvisa, o que é importante para a nossa legislação, mas ele está registrado em todos os países do mundo nos órgãos correspondentes e equivalentes à Anvisa. E no Brasil também tem um parecer do Conselho Federal de Medicina como um equipamento que tem por finalidade mensurar parâmetros fisiológicos que podem ser utilizados em procedimentos diagnósticos. Ou seja, em 2 minutos realizamos um exame que vai me dar um panorama, um relatório cardio-neuro-metabólico de um funcionário. Importante, esse funcionário não precisa sair para fazer um exame. São 2 minutos, ele pode fazer no próprio ambiente de trabalho. E com isso, eu consigo estratificar, entender na minha empresa quem tem risco cardiovascular, quem tem problema de hipertensão e quais... Eu vou dar o direcionamento, eu vou falar um pouquinho de hipertensão. Quem é pré-diabético hoje? Quem é resistente à insulina? Quem é diabético? E se nós colocarmos mais 2 eletrodos na cabeça, a gente vai pegar não só o déficit de atenção e hiperatividade, mas identificar o episódio depressivo. Ok? Então essas são as principais aplicações e é dessa maneira que você consegue fazer com uma grande redução de custo, uma estratificação e a identificação do risco de saúde dos seus funcionários. Então, ao invés de fazer 5, 8, 9 mil reais de exame, você pode fazer isso no exame em 2 minutos, com um custo muito, muito baixo comparado com os custos tradicionais. Está claro a primeira mensagem? Primeiro item, como fazer um check-up, uma identificação dos riscos da empresa. Agora, com base nestes dados e conhecendo a saúde da empresa, a pergunta é, como a gente vai trabalhar a sinistralidade? Convencionalmente, você pega o histórico, ou seja, você espera um ano, vê quanto gastou e vai fazer o cálculo do quanto vai ser o reajuste. Ok? Mas a questão é, será que a gente consegue fazer isso um pouco antes? Vir aqui no início? Então, não esperar ter os gastos, identificando o grupo de risco, trabalhar esse grupo de risco para que a gente possa não só fazer com antecedência, mas mudar este gráfico. Reajustou 20%, 18%, 22% nos últimos 3 anos. Será que nós conseguimos abaixar isso para 15%? Este é o desafio, né? Então, como a gente pode fazer isso com antecedência e trabalhando estes grupos para não só prever, mas para diminuir a sinistralidade e isso promover uma economia de recursos para as empresas. Tá bom? Agora, como a gente pode comprovar a redução de custo? Que muita gente fala, mas como a gente comprova? Aí teremos várias metodologias, né? Por exemplo, vou citar só uma. Eu pego um grupo da empresa de modo aleatório, para não falar que escolheu este ou aquele, aleatoriamente, o que dá maior validade de evidência científica,
e pego um grupo e vou mandar fazer todo o perfil do que? Cardio neurometabólico. Não pensa só no metabólico. Vai fazer insulina de jejum, pós-prandial, curva de insulina, curva glicêmica, hemoglobina glicada, ou seja, vai fazer uma série de exames. E aí você tem uma classificação baseada nesses exames. Se a pessoa é pré-diabética, sim ou não, você vai ter uma classificação aí. E aí você faz um exame de 2 minutos, sem tirar uma única gota de sangue, baseado na fisiologia, com algoritmos que são validados em publicações internacionais de pesquisas clínicas. E a gente faz uma comparação, faz uma concordância, e você vai ver que você consegue identificar aquele risco na mesma classificação, feita em 2 minutos, sem nenhuma gota de sangue, ao invés de fazer uma enormidade de exames. Eu não estou dizendo que a gente não vai mais fazer exame de sangue, não é isso. Eu vou dizer que nós podemos fazer menos exames, os exames necessários, colocar o dinheiro no potinho certo. João precisa, João faz, mas não fazer de modo aleatório. Como muitas vezes você vai ao médico, ele te dá 57 exames para fazer. Eu estou competindo no médico com 57 exames. Eu preciso de 57 exames para fazer? Será que eu preciso? Talvez eu não precise. Então, não é privar, é gastar o dinheiro no lugar certo. E isso significa o quê? Redução de custo. Eu não vou privar você de ir a uma consulta médica, mas quantas consultas e em quais especialistas você precisa? Né? É muito fácil gastar o dinheiro dos outros. Me dá o seu cartão, me solta no shopping e dá a senha para mim. É fácil. E o que diz a CACI? Que 25% dos exames médicos não são nem retirados do laboratório. Então nós vamos gastar o dinheiro no lugar certo. Então dá para fazer e aplicar várias metodologias, comparando os exames de sangue convencionais, por exemplo, só no caso do diabetes, ou podia ser no cardiovascular. Cardiovascular é mais caro ainda. Então vamos lá, faz uma tomografia, uma angiotomografia, faz um Doppler de carótida, faz um monte de exames e faz um exame em 2 minutos e vamos estabelecer essa correlação. Então quando a gente faz o projeto na sua empresa, a gente separa um grupo. Para quê? Para que não fique na questão só de falaram que vai fazer redução de custo. A gente mata a cobra e mostra o pau. Me desculpa a expressão popular, mas é isso que a gente realmente faz. A gente comprova a redução de custo. Ok? Então isso é totalmente viável fazer. Agora vamos pensar na sinistralidade. Eu quero reduzir a sinistralidade. Eu quero qualidade de vida e quero diminuir o absenteísmo. Então, muito bem. Eu tenho um retrato segmentado da saúde da minha empresa. Eu tenho aqui este grupo, que é o grupo... Vamos pegar esse grupo aqui, o pequenininho, ó. Esse grupo que a gente chama de grupo de mais gastadores. O que diz essa publicação norte-americana? Que 1% dos meus colaboradores pode gastar 25% dos recursos. E que 5% gastam 50% dos custos, representa 50% do custo da saúde numa empresa. Então o que a gente pode fazer? Primeira ação importante, identificar os 5 ou 10% do grupo de mais gastadores. Não é porque está gastando porque está querendo, porque às vezes precisa. Vamos excluir quem tem câncer, vamos excluir algumas patologias que não são cardio-neurometabólicas e vamos focar no cardio-neurometabólico. Quem desses 5% eu consigo trabalhar com uma boa consulta, com um bom gerenciamento e evitar um monte de custos desnecessários? O seu funcionário se sente cuidado, se sente protegido e você reduz o custo. Ok? Então, essa é uma questão muito importante e só isso aqui pode representar muito dinheiro na economia de recursos. Trabalhar o primeiro grupo. Mas você pode trabalhar outros grupos também. Agora, nós identificamos que o grupo em azul, por exemplo, tem risco cardiovascular. Então eu vou pedir tomografia, ressonância para todo mundo? Não, muitas vezes eu posso gerenciar esse grupo, né, fazendo reeducação alimentar, mudando hábitos de vida. Então você, conhecendo este grupo, dando uma cor para esse grupo, você faz reuniões com esse grupo, e aí muitas vezes vou precisar de uma nutricionista, algumas vezes do médico, que o médico é um profissional mais caro, mas um educador físico, uma nutricionista, e eu consigo trabalhar mudanças de hábitos de vida desse grupo. Porque se o meu funcionário, João, continuar com a barriga desse tamanho, e não mudar a circunferência abdominal dele, as chances dele de ter realmente um evento cardiovascular identificado é muito maior. Então temos que trabalhar esse grupo, por exemplo, no cardio. Né? Obesidade. Várias empresas que a gente fez,
gente, entre 42% e 53% está fora do peso. Está todo mundo gordinho. Né? Então, como a gente vai trabalhar esse grupo? Da mesma maneira que você tem alcoólatras anônimos, você tem que ter dentro da empresa o grupo que se reúne como se fosse alcoólatras anônimos, pré-diabéticos anônimos. E aí vamos trabalhar esse grupo com uma série de ações que entram no número 6, são as propostas de fazer prevenção e de mudar o rumo das coisas, para ter menos falta e para ter mais economia de recursos. Então, como a gente vai trabalhar esse grupo? Dá para trabalhar esse grupo. Vou só lembrar uma notícia que saiu no Fantástico, há algum tempo atrás, que o governo do Kuwait, né, um país pequeno e rico, estava dando pepita de ouro para quem perdesse peso. A gente não pode dar pepita de ouro, mas pode fazer uma série de premiações para quem perde peso. Então, não adianta ficar sentado e deixar os nossos colaboradores obesos. Temos que fazer algo para este grupo, ok? Então, identificamos, tem como a gente melhorar a qualidade de vida. Aí eu tenho um grupo, esse grupo aqui em verde, tá bom? Eu identifico aqui que esse grupo de verde é perfeito. Cardio-neurometabólico, o cara está ótimo. Então, ele precisa ir num monte de consulta médica? Ele precisa fazer um monte de exames? Então, você tem uma estratégia para falar, Carlinhos, você que é um exemplo de saúde, continua na sua academia, continua com seus hábitos alimentares, e a cada 4 meses faz um exame nessa pessoa, só para manter ela controlada, porque ela é um exemplo de saúde, e ela não precisa gastar desnecessariamente. Essa pessoa pode querer fazer um botox, a gente não tem como impedir, mas que ela precisa de um monte de consultas, de exames médicos desnecessários, não. O botox já gostaram, né? Tá certo? Então dá para trabalhar os grupos de maneira diferente, identificando as necessidades, diminuindo o custo, sem privar da saúde, ok? Vou falar só um pouquinho de 3 grupos que são muito importantes e que representam muitos afastamentos de saúde, muito atestado de afastamento. Ok, hipertensão. Onde é que está o problema da hipertensão? Não é nosso problema, é um problema do mundo. Esse é um gráfico que mostra da população hipertensa o percentual que é controlado. Olha, no Canadá só 13%. Gente, o Canadá é rico. A Finlândia é milionária. Por que ela não controla a pressão arterial do seu povo? Por quê? Uma das explicações são várias. Nos Estados Unidos é porque a cultura alimentar é um horror, né? É bacon, é um horror. Mas existe uma outra explicação técnica, que é o seguinte: se você pegar o seu pai ou a sua mãe, que é hipertensa, e mandar em 5 médicos diferentes, ou em 10, a sua mãe vai sair com o mesmo medicamento, a mesma classe de droga, ou ela vai sair com medicamentos diferentes? O que vocês acham? Diferente. E por quê? Interpretação. Pode falar na palavra perfeita. Interpretação. É o seguinte: pressão arterial é uma fórmula que é débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular sistêmica. E o clínico, ele não tem um aparelho para aferir o débito cardíaco ali na hora. Mas se a pressão arterial vem pelo débito cardíaco, a classe de droga é uma. E se a pressão arterial vem porque tem uma resistência vascular periférica aumentada, é outra classe de droga. E este equipamento, ele tem a patente para aferir o débito cardíaco e ele também afere a resistência vascular periférica. Então, na hora, depois de 2 minutos, eu sei a origem, a fisiopatologia da sua hipertensão. E aí a gente deixa de ter um método tentativa e erro, que é dar um remédio hoje, aí não deu certo o mês que vem, muda, e vai trocando até ajustar o medicamento. Essa questão de ajustar medicamento significa, eu não tenho acesso, eu não conheço a fisiopatologia. Então a gente tira essa subjetividade e consegue ajustar a classe de droga. Então, quais classes você vai ter? Depende da origem da hipertensão. E aí o programa também tem um plugin, onde ele afere um monte de parâmetros fisiológicos e ele está linkado com o compêndio de farmacologia. Então, o equipamento aferiu isso. Se for bem indicado tiazida, diurético de álcool, beta-bloqueador e ECA, ele vai indicando ou contraindicando. Depois você coloca resultado de exames de laboratório. Como é que está a creatinina? Ou potássio, ou sódio. E aí ele vai indicando, contraindicando moderadamente, contraindicando severamente.
Ou seja, o software linka isso com o compêndio de fármaco e te dá a classe droga ideal. E depois você coloca o contexto clínico. Ah, estou grávida. A com gravidez é indicada ou não indicada essa classe droga. Ou eu tenho astenia, ou eu tenho infarto, eu tenho diabetes e assim por diante. Então o equipamento te ajuda, te dá uma ajuda eletrônica para o médico para entender rapidamente a classe droga. Mas é óbvio que quem bate o carimbo e assina aquela receita é um médico. Ele toma a decisão final. O que o equipamento fez foi falar se a origem da hipertensão vem pelo débito, vem pela resistência periférica e quais as classes de drogas mais indicadas em função da fisiologia, do contexto clínico e dos resultados do exame de laboratório. E em cima disso o médico toma a sua decisão medicamentosa, ok? Sua decisão terapêutica, tá certo? Muito bem. Então, uma implicação muito importante em utilizar essa tecnologia no item hipertensão é que você tem maiores possibilidades de controlar a pressão arterial, porque você conhece a fisiopatologia, você escolhe a classe de droga adequada, isso significa menos custo, menos risco de infarto de AVC, menos absenteísmo, e mais qualidade de vida. Isso é só um exemplinho, um exemplo pequenininho do que dá para fazer com essa tecnologia. Ok? Vamos passar para o risco de doença cardiovascular. O que é possível fazer? Colocou o dedo no oxímetro, captou a forma da onda vascular, fez análise espectral, fez Fast Fourier Transformation. Isso é física aplicada na captação da forma da onda vascular para te dar resultados clínicos. E o que o equipamento faz? Ele identifica de 1 a 7 qual é a sua rigidez arterial e, portanto, vários riscos de saúde. Então, se o paciente tiver, ou se o colaborador tiver 1, 2, ok. 3 é o início da tensão. 4 e 5 tem que ter intervenção. E tem que ter outros exames complementares. Mas eu vou gastar a angiotomografia para esse paciente, para essa pessoa de 4, 5 ou 6. Eu não preciso fazer angiotomo aqui. Então você vai gastar o dinheiro na hora certa e no lugar certo. Então, com a plethysmografia, você identificou a rigidez arterial e os riscos de infarto e de AVC. Identificou o risco? Não é para ficar parado. Agora é hora de trabalhar. Se eu quero dar qualidade de vida, se eu quero diminuir o absenteísmo, e se eu quero reduzir a sinistralidade. É hora de trabalhar em cima deste grupo. Com reuniões, com estilo de vida, revendo a medicação, mudando o estilo de vida principalmente. Ok? Mais um último exemplo. Pré-diabético. Okay? Nos Estados Unidos, você tem 26 milhões de diabéticos e 79 milhões de pré-diabéticos. No Brasil, você tem 14 milhões de diabéticos e 37 a 40 milhões de pré-diabéticos, que em 3, 5 ou 7 anos vão se tornar diabéticos. Conclusão? Não vai ter corredor. Não estou falando leito, não. Não vai ter corredor para suportar toda esta população diabética com todas as suas comorbidades e custos, ok? Então o que a gente pode fazer? A política pública hoje fica de cavalo esperando a pessoa se tornar diabética, ok? E o que é ser pré-diabético? Então, uma questão técnica aqui. Né? O que é ser pré-diabético? É você estar desenvolvendo um problema que se chama resistência à insulina, ok? Diz a literatura que 83% de quem desenvolve resistência à insulina vai se conformar diabético tipo 2. Este é o gráfico mais importante no cenário do diabetes. Quando o seu colaborador vai ao médico e ele veio com o diagnóstico que ele é diabético, ele está neste ponto aqui, ó, no ponto 0. Dona Maria, a senhora é diabética, ela está aqui. Ok? Mas o problema começou 9 anos antes, com uma fase silenciosa que é chamada de pré-diabetes, ou de desenvolvimento, ou de resistência à insulina. Então, se você quer de verdade fazer medicina preventiva, diminuir custo, você tem que olhar os seus obesos, quem está fora do peso, nesses 9 anos que antecede a confirmação do diabetes. Ok? Identificando aqui, isso é reversível, isso é barato, isso não é que é fácil, porque depende também de mudança de estilo de vida, mas é barato. Chegou aqui, o seu colaborador pode ganhar agora na loteria 10 vezes que ele não se cura mais. Não é mais uma questão de dinheiro. Então, quer reduzir custo? Tem que olhar no aspecto do diabetes
para essa fase que antecede a conformação, que é a resistência à insulina. Então eu pergunto para vocês, como é que a gente vai identificar a resistência à insulina? Vamos ver a glicemia. Esquece a glicemia. Glicemia de jejum e pós-prandial, elas vão estar normais enquanto você desenvolve a resistência à insulina. Então glicemia é bom para quem já é diabético, mas não para quem é pré-diabético. O cara está com 80 de glicemia e pode ser pré-diabético. Ok? Muito bem. Olha que quando a gente fala de resistência à insulina, não é só uma doença metabólica. Diabetes Care publicou que a resistência à insulina é mais importante do que o fumo e do que o colesterol no risco de doença cardiovascular. Então a gente, quando fala de resistência à insulina, está falando que é o risco de diabetes, mas também de problemas cardiovasculares. Então isso é muito sério e isso é muito importante, ok? A resistência à insulina leva todo este quadro, que vai culminar com a arteriosclerose e culmina com o nosso colega de trabalho tendo um infarto e um AVC, ok? Muito bem. Então como lidar com isso aqui? Então a pergunta é, poxa, se resistência à insulina é tão importante, como é que eu faço o diagnóstico? Como? Muito bem. Se tivesse algum endocrinologista aqui, ele ia me responder. Vamos utilizar a insulina de jejum e o ROMA-IR. O ROMA-IR é um exame que é baseado na insulina e na glicemia de jejum. Coloca-se numa fórmula, é uma fórmula publicada por uma universidade americana que é utilizada no mundo inteiro. ROMA-IR. Muito bem. Só que o ROMA-IR, a gente tem uma publicação feita pela Unicamp com a correlação do ROMA-IR com este equipamento aqui, né? Quem participou desse trabalho? Só para a gente ver o nível de confiabilidade disso. 148 obesos que foram candidatos à cirurgia bariátrica. Fizeram, então, todos os exames de sangue, fizeram o índice Roma e fizeram o exame fisiológico não invasivo. Ok? Cientificamente, teve uma área abaixo da curva ROC de 0,90. Foi muito boa a correlação. Só que, quando você vai fazer uma revisão da literatura, você encontra que este exame índice Roma, baseado na insulina e na glicemia, ele pode errar em 30%, 40% ou até 50% dos casos. Então ter um Roma também não alterado ou alterado não significa a verdade absoluta, ok? Mas é um exame que é feito no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Muito bem, mas se o Roma, se a insulina e a glicemia não são 100% confiáveis, a pergunta é, qual que é o padrão ouro? Tem um exame confiável? Tem um padrão ouro? Tem. Esse exame se chama CLAMP euglicêmico hiperinsulinêmico. Até o nome é difícil. Difícil mesmo fazer esse exame. $1.500 de custo, acesso venoso na mão direita e na mão esquerda, insulina. É complicado. É deixar esse exame feito só para pesquisa. Não está disponível aqui no laboratório. Isso é para pesquisador, para fazer validações. Então, foi feito um estudo na Unicamp, um doutorado, que já foi publicado, onde se comparou o CLAMP e este exame que vocês estão vendo aqui. Então, estou falando de 6 horas de exame contra 2 minutos. Olha o que é que gasta no sangue. Num CLAMP, você tira 48 vezes sangue da pessoa. Já ficou com anemia, né? 48 vezes tem que tirar sangue para manter um nível euglicêmico com 4 operadores trabalhando. São 3 que trabalham, mas se alguém quiser fazer xixi, tem que ter um quarto que saiba. Então você usa 4 operadores. Custo, só custo, sem ganhar nem um centavo, $1.500. Mas ele é a verdade. E olha o que esse estudo da Unicamp, né, com 102 pacientes, comprovou com relação a esse equipamento de fisiologia. Ele nos deu uma sensibilidade de 96%, 95,7% em identificar a resistência à insulina, com uma especificidade de 84%. Então, nem a curva de insulina e nem a curva glicêmica tem essa sensibilidade em identificar a resistência à insulina. Tá? Então, são vários trabalhos na área metabólica que comprovam, que nos dão evidência científica de como esse equipamento pode identificar o paciente pré-diabético sem nenhuma gota de sangue em 2 minutos, quando comparado com exames muito específicos e o padrão ouro. Está clara a mensagem da validação científica? São vários trabalhos, né, feitos com hemoglobina glicada, com capa de concordância de 0,94, com CLAMP, com Roma Beta, com DEXA e assim por diante. Tá?
Só um resuminho. E esse trabalho foi publicado nesta revista norte-americana, que é o Jornal de Diabetes e suas complicações. Ok? Bom, dessa maneira a gente consegue identificar o pré-diabetes rapidamente, sem ter que ir para o laboratório, sem ficar horas e horas e sem se ausentar do trabalho. Ok? Eu fiz esse projeto em algumas empresas, numa delas foi no SESI, acho que foi na Paraíba, já não me lembro qual SESI que foi, mas eu vou mostrar um depoimento de vocês de uma pessoa do SESI que vivenciou essa experiência de colocar isso dentro da empresa. Vamos ver o que ela nos fala aí. O áudio está certinho? Vamos ver. Você pode liberar o áudio para mim, por gentileza? Vou chamar o técnico lá. Bom, enquanto o técnico não vem para liberar o som, me diga uma coisa, está claro a questão de a confiabilidade, o reliability que se fala, né? Que se chama, para poder identificar a parte de pré-diabetes e diabetes de modo não invasivo, né? Existe uma vasta correlação. E esta é a inovação. A tecnologia ela existe. Ela é indicada pela Organização Mundial de Saúde. A inovação está na aplicação dela nas doenças dos nossos colaboradores. Posso soltar? Então vamos ver o que ela fala para a gente. Maria Griné, sou gerente de qualidade de vida do SESI. Não existe como falar em qualidade de vida com ausência de saúde. E aí, eu conheci o método, né, do exame que mapeia todas essas condições de saúde do indivíduo, e há 20 dias atrás eu assisti a sensibilização que o Daniel fez, a apresentação do método. Após essa sensibilização e no meu exame 20 dias atrás, nós percebemos que eu estava lá com resistência à insulina. Ou seja, eu já tenho família diabética e tudo, já estava aí com 79 quilos, eu estava bem no caminho de ter um diabetes, que é uma das doenças que mais tira a condição, não é nem de qualidade de vida, é a condição humana. Após a sensibilização, que já é uma aula, já é uma palestra que o Daniel faz, e ele chamava atenção para a mudança do estilo de vida. Mudei o meu estilo de vida naquele dia mesmo. Não vou dizer que ainda mudei completamente, mas fiz pequenas mudanças. Comprei uma bicicleta, comecei uma caminhada de meia hora, alguns quilômetros de bicicleta, mudei, ainda sem orientação do nutricionista, a alimentação, o cuidado na quantidade e na qualidade. E aí hoje, 20 dias depois, eu fiz a nova avaliação, né, da ES Complex, e fiquei pasma por ver a alteração do meu exame em poucos dias, né? Então, o ES Complex vai nos dar, agora pensando na proposta de ações e atuação em qualidade de vida para um grupo grande, que é do grupo do Sistema Indústria, vai dar para a gente sinais de onde a gente precisa atuar. Porque nem todo mundo está com problema de hipertensão, nem todos estão com problema cardíaco, nem todos têm resistência à insulina, mas a gente vai poder dividir esses grupos, né, que isso é muito importante, e fazer um plano de ação, um plano de trabalho focado exatamente na necessidade de cada grupo. Então foi assim, nada melhor do que falar de uma experiência quando você fala da experiência pessoal. Então, pessoalmente, eu vi que a empresa tem um compromisso, a nossa empresa, nas suas ações de promoção de saúde para os seus trabalhadores, ela tem o compromisso de primeiro fazer essa identificação. Onde nós vamos atuar? Como nós vamos atuar? Qual é, de fato, os problemas dos nossos colaboradores? Quais são, né, de fato, os problemas dos nossos colaboradores? Para que a gente não fique investindo em programas de qualidade de vida, atirando para todo lado, fazendo um investimento muitas vezes significativo, sem estar atuando no objetivo, ou seja, sem atuar na raiz do problema. Eu, por exemplo, agora sei que eu preciso atuar nessa questão relativa à resistência à insulina. E isso, o método usado pelo ES Complex, o equipamento, me deu esse parâmetro. Eu agora tenho um parâmetro por onde eu vou seguir. Ok. Acho que ela fala muito bem, acho que ela resume bem a nossa questão, ok? Então, no caso das doenças metabólicas, a glicemia é um diagnóstico muito tardio, o CLAMP, pelo custo e pela dificuldade técnica, é inviável, e o ROMA, embora seja muito utilizado, tem a sua sensibilidade e especificidade limitadas. E o screening fisiológico te permite uma coisa rápida. Tá. Como? Chama aqui. Ah, não, daqui já estamos chegando lá. Ok? Está claro isso, como a gente faz essa identificação? Depois, o quinto objetivo é fazer análises específicas. Eu mostrei de vários casos aqui, né, mas a gente pode fazer algumas análises ligadas à emergência. Eu vou mostrar um caso muito rapidamente, que é um caso dentro da minha casa. Ok? Esta aqui é minha mãe,
Nós estamos em Maceió, isso foi em 2008, 2009. E em agosto de 2009, minha mãe fica doentinha, está lá no interior, e ligam para o filho, e como filho que eu faço, acolho minha mãe e vou cuidar da minha mãe. Aqui ela foi ao médico, lá em São Paulo, como bom filho, peguei, levei lá para São Paulo, tá? E o diagnóstico dela é só ela tem labirintite. A senhora está bambeando e tem labirintite. Muito bem. No dia 7, 2 dias depois, é o dia que ela vai para a UTI. Tá bom? Muito bem. Foi agora no outro médico, agora em Campinas, que é a cidade onde eu moro. Eu, como filho, estou fazendo a minha parte, estou levando os melhores especialistas. Ok? E ela induziu o médico pelas respostas dela. O médico perguntou: a senhora tem diabetes? Ela falou: ó, doutor, eu tenho tantas doenças, tenho tudo, menos diabetes. Ok? Muito bem. Ela não melhorava, e nesse dia, 7 de agosto, às 20h29, eu resolvo então ir lá, pegar o equipamento na empresa e fazer um exame na minha mãe. Quando eu faço o exame nela, eu encontro toda a parte metabólica, células beta no mais alto grau, que é o 180, o mais alto grau de risco. Falei: meu Deus do céu. Então, tratando de tudo, mas não fizeram uma glicemia, ou não fizeram alguma coisa, não, é diabetes. Ok? Minha mãe não tinha conhecimento até essa data de que ela era diabética. Muito bem. Corro para o hospital, veja ali que são 20h29 da noite, às 20h47 eu estou no hospital. Ok? E quando faz o exame da minha mãe, ela está com 634 de glicemia. Ela estava em cetoacidose pré-coma diabético. E se ela dorme na minha casa naquela noite, talvez eu não tivesse minha mãe hoje, porque ela estava em pré-coma diabético. Ok? E por um desconhecimento e pela indução dela na resposta do médico não levantar a hipótese diagnóstica de diabetes, porque ela foi muito enfática: olha, eu tenho depressão, eu tenho labirintite, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não tenho diabetes. Ok? E aí, sem querer, nós pegamos, nem a gente sabia também, pegamos já um caso, uma fase aguda, e isso representa uma situação de emergência. Então, às vezes você tem um colaborador que está passando mal, passa, e um exame desse pode revelar algo que possa ajudar essa pessoa muito rapidamente, tá? Aqui depois ela está na UTI, e eu lá no quarto, depois que saiu da UTI, vai ter que tomar insulina de hora em hora, estou aqui monitorando a minha mãe, e graças a Deus ela está viva até hoje, ok? Então ele também já fez o melhor para mim, né? Ajudou, no caso, salvar a minha mãe, que estava em pré-coma diabético, no dia 7 de agosto de 2009, certo? Muito bem. O quinto e penúltimo objetivo é, uma vez que você conhece os riscos da sua empresa, você agora trabalha em cima deles. Você cria programas preventivos, como eu já falei. Já citei o de pré-diabético, com a pessoa com risco cardiovascular e assim por diante. Então, nutricionista, educador físico, médico. Então, uma área multidisciplinar pode ter reuniões coordenadas dentro da empresa, realmente trabalhar, premiar essas pessoas para quem perder peso, dar dia de folga, dar viagem, fazer muita coisa. Manda para Fortaleza, por exemplo, tá certo? Passar o final de semana em Fortaleza. Alguma coisa se faz para motivar este grupo, ok? E por fim, depois de identificar e trabalhar o gerenciamento desta carteira, a senhora tem uma experiência grande, dizendo que quem gerencia consegue reduzir o custo, não dá para deixar assim, sem trabalhar isso. Gerenciando isso, a ideia é a gente realmente diminuir a sinistralidade, ter os nossos colaboradores com um grau de satisfação em relação à empresa muito maior, ou seja, fazemos endomarketing, cuidamos da satisfação do bem maior, que são os nossos empregados, né? Melhoramos os indicadores de saúde. Quantas pessoas faziam academia antes de iniciar o projeto? Quantas fazem hoje? Qual é o nível de sobrepeso, de obesidade antes e depois? Qual é o nível de resistência à insulina? E assim por diante. Então você consegue melhorar os indicadores de saúde da sua empresa. E com isso reduz custo e reduz o absenteísmo. Esta que é a ideia. É colocar ações práticas com evidência científica, para que a gente possa fazer alguma coisa efetiva com essa carteira, que é os nossos funcionários. Ok? Em 2 minutos eu faço um exame. Existe a possibilidade de fazermos um exame aqui agora, em tempo real. Se alguém da plateia quiser fazer, desde que me autorize a ler os resultados. Desde que não esteja com esmalte, não pode estar com esmalte. E a outra condição é que tenha feito exames médicos recentes, que conheça a sua condição metabólica. Porque eu vou te falar aqui, você vai dizer se é verdade, se confirma ou não. Então, se quiserem fazer o exame, se tiver alguém... O senhor quer? Posso fazer. Como que é o seu nome? Sérgio.
Senhor Sérgio, eu vou fazer o exame público. Normalmente, quando você faz o exame, isso é uma questão da relação do profissional de saúde, médico, com o senhor. Então, o senhor autoriza fazer o exame público e a gente lê os resultados? Tem alguma ambulância disponível? O senhor autoriza? Autoriza? Peraí que eu vou ver na foto. Não, eu vou advogado e sugiro o testamento. Exato. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preciso que o senhor tire somente o sapato. Quer dar o telefone da esposa? Só pra gente descontrair, como ele tem que tirar o sapato, a primeira coisa que a gente vê é se ele tem chulé ou não, tá bom? Esse é o primeiro. Vamos lá. Qual que é o nome do senhor? Data de nascimento? Cláudio, por favor. Vai que morre. Altura? Isso. 1,72. Peso? Faz exercício? Só colocar dois pés. Exato. Só um pouquinho. Os dois pés, as duas mãos. Tá o espaço? Ah, e o orçamento. O que você acha, velho? A pressão arterial do senhor é quanto? A gente teria que aferir a pressão arterial, mas como é? O senhor sabe a pressão do senhor, sabe? 12 por 8. Então vamos colocar 12 por 8 aqui. Ok? Coloca as duas mãos aqui agora. As mãos. Vamos tirar a aliança só. As placas não devem ter contato com metal, né? Tirar a aliança em tudo que você está filmando, não. Pode encostar a mão aqui. Só ficar quietinho, relaxado por 2 minutos. Deixa a gente melhorar a captação da forma da onda vascular. Pronto, começou a captar. 2 minutinhos, ok? Isso, só ficar relaxado, sem conversar, ficar tranquilo por 2 minutos. Tá? Bom, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Por 2 minutos, a gente vai ter 4 tecnologias trabalhando ao mesmo tempo, ok? A primeira tecnologia, como eu falei, é a que se chama de variabilidade da frequência cardíaca. Ela mede o intervalo de tempo dos complexos QRS e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com a literatura médica mundial, ela é o padrão ouro para a gente entender os níveis de estresse através da potência LF, que é um estudo na low frequência na análise espectral. Também você vai ter indicadores para arritmia. E a gente consegue pegar desautonomias diversas e vários outros problemas de saúde. Inclusive, existe toda uma literatura para a gente entender diabetes, não através da bioquímica, mas através do sistema nervoso autônomo. Vou resumir o que é essa literatura. Tem um parâmetro lá que chama SDNN, que é Standard Deviation. Quando ele estiver diminuído
e a proporção entre simpático e parasimpático é aumentado. Isso é praticamente igual a diabetes, de acordo com inúmeros trabalhos publicados na literatura. Ok? Aqui, a segunda tecnologia, você tem a pletismografia fotoelétrica. Cada batimento cardíaco dele gera uma onda vascular que está sendo captada pelo oxímetro. E a partir captando a forma da onda vascular, o software vai fazer uma série de processamentos, vai aplicar fórmulas, Stiffness Index, Reflection Index, que são fórmulas de domínio público e que foram publicadas na Circulation há mais de 20 anos. Isso não é uma exclusividade da gente, isso já é de domínio público. Ok? E a gente consegue identificar os níveis de rigidez arterial, de aorta, carótida e ou coronária. E aí, se uma pessoa tem isso, e se repetir o exame depois de algum tempo, 3, 4 dias, tirando a situação de estresse, se repetir, aí sim o médico vai te pedir exames complementares. Mas aí vai gastar o dinheiro na hora certa para quem realmente precisa. Ok? Depois, você tem aqui resposta surdomotora da pele, que é uma tecnologia indicada para avaliar a neuropatia autonômica periférica. Popularmente, risco de ferida, úlcera e amputação em pacientes diabéticos. Isso é exclusivo para quem já é diabético. Ó, tão rápido, não tem tempo nem de terminar. E tem ali a parte de bioimpedância. Ok? Vai. Ok, muito bem. Eu posso comentar seu resultado? Posso? Então vamos lá. Primeira questão. Vamos pensar na fisiopatologia da hipertensão. Pressão arterial é débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. E aqui, passador. E aqui a gente não tem alteração nem no débito cardíaco, que é o volume de sangue injetado pelo coração em um minuto, nem na resistência periférica. Portanto, ele não tem fisiopatologia para hipertensão. Mas ele poderia, por exemplo, ter esse número com esse daqui com 1.800, 1.900, 2.200. Né? Então eu saberia que a resistência periférica dele é muito alta e o médico já seria orientado para a classe de droga que trabalha a complacência arterial. Normalmente inibidor de ECA, BRA e assim por diante. Tá bom? Então, não tenho fisiopatologia para hipertensão. Segunda informação importante, Sérgio. A saturação óxihemoglobina de 98, uma boa ligação do sangue, do oxigênio com o sangue. Isso é muito bom, né? Doenças crônicas, isso daqui é muito importante. Inclusive na questão de acidente de trabalho. Porque quando esse número chega em 92... cientificamente, você teria já indicação para suplementação de oxigênio com o CPAP. Qual é a implicação na empresa disso daqui? A pessoa tem 92 ou menos, ok? É uma pessoa que não dorme bem, provavelmente ronca, tem problemas com a respiração durante a noite e durante o dia tem sonolência. Então, cuidado com o motorista de caminhão, de ônibus, cuidado com algumas atividades profissionais que precisam de atenção, porque essa pessoa, quando tem só isso aqui alterado, já merece uma atenção, porque ela pode ter um déficit de atenção e sonolência durante o dia. Ok? Depois, outra questão muito boa. Você já fez um ecocardiograma? Fez recentemente um eco? Então não me fala o resultado. Seu resultado é negativo. Você não tem problema no ecocardiograma. Sua fração de ejeção é boa, não tem nada de insuficiência cardíaca e você tem competência da válvula mitral por esse screening. Você teve algum problema no ecocardiograma? Não? Não. Perfeito eco? Não, mas foi muito bom. Ok. Quantos anos você tem? 52. 52. Muito bem. Outra questão. Se você fez qualquer exame na área de imagem ou vascular, Doppler de carótida, angiotomografia, teste de esforço, é para ter dado todo negativo. A sua árvore arterial é muito boa, tanto de aorta como carótidas e coronárias. Então, esse não é um colaborador que precisa gastar muito histórico clínico, histórico familiar, contexto clínico, mas ele não é um candidato a gastar rios de dinheiro com exames caros, como uma angiotomografia ou exames similares. Tá? Você tem algum problema na área vascular? Fez Doppler de carótida? Perfeita espessura da íntima média. Se fosse alterado, esse número teria alterado. Para pessoas de até 55 anos, que esse número vai para 70, tem que ser tirado do trabalho urgentemente, tem que passar por um cardiologista, porque ele pode ter o risco sério de infarto. Ok? Pela experiência clínica de mais de 15 anos trabalhando com isso daqui. Então aqui eu sei que a sua árvore arterial é muito boa. Onde está o probleminha aqui? Tem uma massa gorda que deve ser entre 13 e 25 de porcentagem. Está com 30 e seu MC está com 31. Ou seja, tem gordura sobrando aí. Tem?
Tem. Muito bem. Isso daqui, ele levou esse algoritmo aqui, esse PTGTP, que é o Total Power da Pletismografia, que é aquela publicação do CLAMP, tá certo? O ponto de corte é 406. Aqui está desatualizado porque quando terminou a pesquisa mudou para 406. E você tem 465. Então eu digo para você que você tem um nível de resistência à insulina, com o risco de ter glicemia normal, ok? Mas você tem sim resistência à insulina de leve para moderada. Este resultado é totalmente reversível, porque quando eu interpreto isso, eu tenho que interpretar esses dois parâmetros que vêm da variabilidade da frequência cardíaca. Um colaborador com alta resistência à insulina, um número um pouquinho maior, com alteração nesses dois parâmetros aqui, é o que a gente chama de emergência metabólica. Esse tem que fazer a curva de insulina e a curva glicêmica e a hemoglobina glicada na hora. Tem que encaminhar. Agora não tem economia, tem que cuidar desse colaborador. Ok? Então eu posso dizer para você que você, só em mudando a dieta, em fazendo o exercício físico que você está sedentário, então dando um puxão de orelha em você, né? Fazendo academia, o exercício físico aeróbico, ele aumenta a sensibilidade dos receptores de insulina no músculo estriado. Então só com exercício e com um pouquinho da perda, com a diminuição da circunferência abdominal e com a dieta correta, você joga esse problema fora. Esse problema é 100% reversível porque você não teve alteração autonômica. Também tem uma resposta do motor nos pés muito elevada, ou isso não pode estar abaixo de 40, seu pé não é para ser ressecado, não tem risco de ferida, úlcera e amputação. Então, só bem rapidamente isso, tá bom? Conclusão. É uma pessoa muito saudável, sem problemas cardiovasculares. Eu posso aqui estabelecer um gráfico de risco, né? Vamos pegar o gráfico de risco seu aqui, ó. Olha o seu gráfico de risco. Muito bom. A parte cardiovascular, é impecável. Ok, é impecável. Ok? Onde ele está? Ele tem uma síndrome metabólica, com alguns parâmetros só, onde a resistência à insulina é o seu problema 100% reversível. Portanto, se ele é um colaborador meu, ele vai fazer pelo menos uma hemoglobina glicada, ou se eu quiser um excesso de zelo, uma curva de insulina, uma curva glicêmica, e você entra num programa de resistência à insulina pré-diabético anônimo, onde você perdendo peso, mudando os hábitos de vida, você pode recuperar completamente a sua condição metabólica. Tá? Isso equivale a você, eu estou te dando o resultado de uma glicemia de jejum, uma glicemia pós-prandial, uma curva de insulina, uma curva glicêmica, um Roma-IR, um Roma-Beta, através deste equipamento e desta análise. Ok? Obrigado. E para o encerramento de nosso fórum, convido aqui à mesa a senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora de nosso fórum, e o senhor Mário Elias Rocha, diretor comercial da Omnia Safe. Então, depois desse nosso fórum, nós estamos aqui para responder as perguntas que vão principalmente ser direcionadas aos palestrantes de cada tema, né? Falar sobre gestão, sobre todos esses cenários que nós incorporamos em programas de gerenciamento de empresas, né? Então, passamos aí 4 visões muito importantes que têm que ser consideradas, têm que ser gerenciadas, têm que ser efetivadas e ter esse conhecimento da gestão e esses 4 pilares. É óbvio que nós temos muitas outras, é um assunto muito capilarizado, né? A gestão de pessoas envolve RH, como nós falamos, medicina ocupacional, gerenciamento, toda a forma que a empresa vê esse colaborador, né? E isso, até a empresa admitir os programas, né? Nós já temos vários clientes e temos algumas dificuldades em que esse empresário ele reconheça os programas e que esses programas eles tragam efetivamente resultado para a empresa. Então é o que o Dr. Leonardo Muna comentou, a doutora Maraci, que nós tenhamos esses números, esses mapeamentos.
Uma coisa muito interessante é que as empresas que possuem cobertura de plano de saúde, eles fazem, normalmente vocês têm aí os problemas mais graves, que fazem com que vocês mudem de operadora, por exemplo. O momento mais comum de ocorrer é quando vocês têm um reajuste severo, né? Então você tem um reajuste fora do VCMH, né, que é a variação do custo médico hospitalar, e de uma operadora que não gerencia muito bem os seus números, a sua atuária, então tem que fazer correções técnicas a esse sinistro da própria carteira. Então ela determina reajustes que impactam e tornam inviáveis a perpetuidade, às vezes até, do benefício, ou então você tem que fazer um downgrade, né? Você tem uma cobertura nacional, passa a ter uma cobertura regional, começa a colocar alguns subterfúgios técnicos, coparticipação, entre outros que nós temos. E todos esses cenários que nós colocamos, todos os profissionais, os doutores, né, os palestrantes, eles fazem parte dessa grande equipe que proporciona o gerenciamento desses números da gestão suplementar, da gestão do contrato de saúde das empresas, das organizações, dos representantes de associações que nós tivemos aqui, né? Estamos no final, tivemos que nos fazer algumas correções, tínhamos o café e estendemos para que a maioria dos profissionais e dos presentes pudessem acompanhar todos os importantes temas que nós apresentamos aqui, mas ainda assim nos estendemos muito nesse momento de debate. Mas se vocês tiverem alguma pergunta específica para nós, né, que nós possamos responder, para os palestrantes, nós estamos à disposição, salvo a ausência da doutora Maraci, que teve que voltar para o Rio de Janeiro. Já está no voo. Temos um microfone à disposição dos senhores. Por favor. Peço a gentileza se a senhora pudesse identificar, por favor. Me chamo Suiane, né, sou gestora de recursos humanos e assim, parabenizo o evento. Assim, o evento foi de altíssimo nível. E uma coisa que me deixa muito triste é ver uma abordagem tão importante não ter sido tão prestigiada pelos colegas. Entendo que tem compromissos, mas assim, foi muito rico. E assim como o doutor Leonardo colocou, eu também sou uma grande questionadora dos meus colegas da área de RH. Né? Porque a gente vê muito programas de qualidade de vida de fachadas. Sim. É onde se coloca um espaço que alguém deita e tal, mas não vai a fundo o que causa realmente um mal-estar dentro das empresas. Exato. Por que o nosso colaborador vai tanto no médico? Por que ele faz tanto exame? Então, essa profundidade que hoje foi muito bem abordada aqui, me deixou assim, extremamente feliz. E eu queria assim, saber, como representantes do evento, como que vocês pretendem despertar, através das empresas associadas, né, a FIEC, porque o que eu ainda vejo? As pessoas correndo atrás da tecnologia, as pessoas Sim. correndo atrás de ferramentas de seleção, ferramentas como o RH, Isso. ferramentas de T&D, estão tratando assim a pessoa como o ser produtivo, mas esquece a essência do ser humano, que é a que adoece, que é a que tem conflitos familiares, como foi bem colocado na primeira palestra. Né? Então, assim, me preocupa enquanto gestora de RH, a gente está indo para um mundo tecnológico, mas não está preparando as pessoas para esse mundo. Desprezando, né? O humano. Isso, porque assim, a gente vai ter, com certeza, algumas atividades robôs e por aí vai. O Watson. O Watson está por aí. Exato. Mas e o ser humano? Como é que ele está sendo pensado para receber toda essa tecnologia, se a gente já tem um cenário não muito favorável? Tem uma pesquisa da ONU agora recente que diz que em 2020 nós vamos ter o maior número de pessoas improdutivas por depressão. Exato. A Maraci passou essa mensagem hoje. Exato. Exatamente. Então, assim, me preocupa isso. Então, como é que a gente, enquanto recursos humanos, a gente pode sair
contando, claro, com essa questão que eu acho que hoje é um benefício que chama muito a atenção do funcionário, que é o plano de saúde, que é ter essa seguridade para a família dele, para ele, mas como que a gente vai conseguir trabalhar isso dentro dessas organizações que ainda não estão enxergando que o ser humano está adoecendo? Muito obrigada, Suiane, pela sua pergunta, foi excelente. Muito obrigada por ter dado seu depoimento tão positivo. E os palestrantes, realmente, eles fazem parte de projetos nossos de gestão de pessoas, de empresas e de grupos, né? Por exemplo, o doutor Daniel colocou uma nova metodologia, né, de avaliação, de screening, que é feito normalmente de uma forma formulário, né, e um pouco evasivo. Você faz uma coleta ali para ver, por exemplo, glicemia, e hoje nós buscamos fazer isso num tempo menor. Isso é bom? Porque o empresário não deixa, às vezes não permite que os programas apoio ao RH, eles aconteçam porque é sinônimo de absenteísmo em horas que seja, mas absenteísmo. Ele não consegue enxergar esse benefício, né? Então aí vai a tua colocação e a sua afirmação. Mas o mais importante, eu acho que é um diferencial da Omni, da nossa consultoria, é a continuidade. Então não adianta nem o Leonardo Luna, nem o Dr. Daniel Ianni fazer uma pré-avaliação e uma classificação desse grupo se nós não tivermos a continuidade desse monitoramento e absorção desses números. Então nós precisamos apoiar o RH e mostrar para essa empresa, olha, quem somos nós hoje? E quem seremos nós daqui a 12 a 24 meses? Porque as pesquisas comprovam que os resultados mais efetivos e que nós conseguimos os números para comprovar posterior a pelo menos 24 meses. Nós não conseguimos mudar a história, como o doutor Daniel falou, sem mudar os hábitos de vida, fazer com que não haja mortalidade em pouco tempo. Isso tem que mudar internamente. E essa mudança, então nós temos um trabalho muito grande de endomarketing, também junto com a empresa, de forma a reconhecer o tempo laboral de todos, para que não haja prejuízo. Depois de uma pré-avaliação, todos esses colaboradores, eles passam a ter tecnologia nas mãos e nós passamos a nos comunicar com eles com aplicativos. Então, eles têm ali, por exemplo, um AMT, que é o atendimento médico telefônico. Então, ele quer algum aconselhamento, alguma dor, qualquer sintoma ou alguma dúvida que ele tenha, tanto com ele como com dependentes, ele pode ligar para esse atendimento médico, pode conversar com médicos por chat. Então, esse é o grande projeto. Eu trabalho com saúde, avaliação de pessoas em consultoria há 25 anos. Então, pegamos aí todo esse tempo, doutora Silvia, da criação da Lei 9656, né? A criação da Agência Nacional, da regulação do setor, da saúde, e cada vez mais nós conseguimos levar, aprimorar e entregar isso para o empresário, para o profissional de RH. A chamada foi muito com vocês e por vocês, né? Então é isso, fazer essa avaliação diferenciada, isso já é uma diferença, né, no contexto de avaliação e admissão de risco populacional hoje, e prestar esse monitoramento, essa continuidade de apresentação de números e comprovar a mudança no comportamento. E aí, se nós vamos comprovar que ele foi menos ao médico, não porque nós estamos tirando ele para que ele não utilize o plano, para que isso versus menos sinistralidade. Não, mas para que ele tenha mais consciência da saúde e que consigamos reverter isso. É um trabalho que tem que ser com profissionais que tem isso. Nós temos, eu acho que vocês perceberam, em comum, todos nós, essa questão da qualidade de vida. Esse foi um grande apelo, uma grande mensagem de hoje. Mostrar para vocês que conhecemos os principais ofensores, vamos dizer assim, e são como é que eu posso dizer, os complicadores para o profissional de RH,
do QSMS, da medicina do trabalho, para conseguir transformar e fazer com que o empresário permita o trabalho e a evolução de vocês, entregando essa consciência, essa melhoria e criação de células de qualidade de vida nas empresas. Então, aí nós podemos ficar aqui, vir um workshop 2, 3 dias, falando desse tema. Ele é muito, como eu disse, muito capilar e temos muito debate pela frente. Mas... Só queria, é importante para nós, né? Eu também tenho uma experiência muito grande dentro da operadora, né? E trazendo essa experiência para cá, ter a visão de como a operadora vê o nosso segurado, tá? Então mapeamento, porque quando você leva uma massa para fazer qualquer negociação dentro de uma operadora, você está levando retrovisor, você está levando sinistralidade passada, você está levando casos crônicos, aí vai feita uma avaliação da frequência da utilização e aqueles picos de sinistros que todas as horas acontecem, aí vê os casos fortuitos que precisam ser cortados. Então o que a gente está propondo é mapeamento na entrada, tá? Acompanhamento, separação dos grupos, trabalhar esses grupos de forma clara, objetiva, com o que é necessário de exames para se fazer esse mapeamento, abrir programas de qualidade de vida e fazer o controle disso e acompanhar a evolução. Este é o segredo. E na hora que nós estamos levando essa massa mapeada, a operadora já vai olhar de outra forma. Porque eu não estou levando papel, já estou levando um pré-screener. Ficou claro? E não adianta mais apenas mudar de operadora. Não adianta mais fazer downgrade, eu tenho nacional, e não adianta. Principalmente as empresas têm que absorver a consciência que vai chegar uma hora, e grandes empresas nós conhecemos no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que as operadoras já entram numa lista. E, caramba, isso aqui, ó, R$350 na per capita. Porque sabe que aquela empresa é uma empresa que não tem gerenciamento, então o que eles fazem? Atuarialmente eles agravam para que tenha margem técnica para poder absorver aquele risco. Então, também essa mensagem de que as empresas que querem dar continuidade ao benefício, e por muitas vezes também a empresa, por motivos econômicos, não posso mais dar o benefício, não posso mais custear tantos por cento ou 100% do titular. E nós vimos recentemente, aí nos últimos 24 meses, com as empresas com problemas econômicos, o país vem vivendo isso, perdendo receita e tendo que demitir, e os funcionários, olha, eu deixo o plano de saúde, mas ou vou ter que demitir, o que é que nós fazemos? Olha, desconta 100%. Desconta 100% do meu salário, o plano de saúde, mas hoje as empresas não conseguem mais cortar o plano de saúde. O próprio funcionário faz o apelo para o RH para que esse benefício ele não seja cancelado. E como a empresa perde o gerenciamento? Então, se quem paga é o funcionário, a empresa não tem mais esse gerenciamento. Então, esse é um outro cenário que a empresa perde completamente. O gerenciamento, o funcionário fala assim, não, eu pago 100%, eu vou usar, ninguém me segura. E esse contrato, normalmente por adesão, custeado 100% do colaborador, que tem outras garantias pela Agência Nacional de Perpetuidade, mesmo depois da demissão, ele é também, tecnicamente, muito agravado por parte das operadoras. Então, nós estamos aqui para poder ajudar as empresas em todos esses cenários que envolvem como manter, como contratar, como mudar, sem proporcionar grandes traumas para esse grupo, para esses colaboradores, e principalmente comunicar o endomarketing. Se nós temos que mudar um plano, nós temos que mudar a categoria, o regimento, a atuação dele, colocar uma coparticipação. Nós conseguimos fazer isso explicando para o colaborador de forma que ele aceite, admita melhor esse benefício, esse novo formato. Temos mais uma pergunta, por favor, senhora. Meu nome é Alessiana, também sou gestora de benefícios e entusiasta desse assunto.
do rol de benefícios que tenho que administrar no dia a dia, assim, um plano de saúde, eu tenho uma paixão especial por tudo, né, por todo o contexto. Não seria nenhuma pergunta, também aproveitando o gancho da Suiane, parabenizar a Omnia. Eu acho que foi uma forma muito inteligente de divulgar o trabalho de vocês. Achei fantástico todo o conteúdo, todos os palestrantes. E acho que, a meu ver, uma iniciativa muito nova aqui em Fortaleza, pelo menos não vi nada igual nos últimos anos. A estimular que vocês, né, é o primeiro fórum, que venham outros. Com certeza. Né, para que a gente tenha a oportunidade de divulgar o que aconteceu aqui hoje, aqui com muitas anotações, né, muitas ideias, e acho que é bem interessante essa iniciativa, que ela se repita, né? Realmente, a gente tem uma dificuldade enorme de se ausentar das empresas, né? Eu vim bem reticente, uma manhã parece uma vida fora, né? Mas vamos lá, vamos lá. E você veio por estímulo? Então, Você teve que pedir muito essa ausência aqui? Não, eu ainda trouxe alguém da minha equipe que também trabalha junto com a gente aí nessa empreitada. Mas eu ia fazer uma ressalva com relação à comunicação, porque eu soube, por acaso, recebi uma imagem no WhatsApp, e aí fui pesquisar no Google, né? Então, assim, eu não tive uma dificuldade até para fazer a inscrição. Então, talvez eu acho que a comunicação tenha pecado um pouco, né? E por isso o público foi menor e também tivemos atrasos, né? Que talvez, não sei se todo mundo concorda, é uma característica mesmo, assim, da nossa região. A presença e a pontualidade, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de ratificar, né, que foi uma iniciativa muito válida e que a gente possa ter outras oportunidades, trazendo aí os demais colegas, principalmente do mundo corporativo. Muito obrigada. Eu gostei muito da tua fala, você começou falando de benefício. Aí é que está a questão, obrigado. Você começou falando de benefício, aí é que está a questão. Deixa de ser um benefício, sob o ponto de vista da bondade humana, para ser uma ferramenta de trabalho altamente propícia para a empresa e para o empregado. A questão também, cá para nós, que ninguém nos ouça, é que muitas empresas olham isso como um benefício, né? Ticket de refeição, também vou dar plano de saúde. Pois é, e hoje não é mais isso, em nenhum lugar do mundo, né? Quando você fecha um contrato de prestação de serviços médico ou de tecnologia, você não acompanha aquele contrato? Você, quando contrata um terceirizado para fazer um headhunter para você, para determinadas vagas, você não acompanha esse contrato? Por que o plano de saúde não pode ser? Não só pode, como deve. Porque o objetivo da empresa se eu tenho um plano de saúde, o meu número de doenças tem que diminuir. Estou errado, doutor? O meu número de doenças tem que diminuir. Eu não quero que o meu empregado saia da empresa para fazer fora, porque eu estou perdendo tempo, eu estou pagando para ele não estar aqui dentro. A gente entende tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa visão do benefício como se fosse uma bondadezinha humana, hoje não rola mais, não pode ser dessa forma, né? A ponto da empresa suspender o contrato, eventualmente, porque não há condição de pagar. A crise que a gente vive impede isso. Então, eu gostei demais quando você falou, isso é um benefício. Pois não é mais um benefício, né? Hoje é uma visão míope. Hoje é um investimento de negócio. Exatamente. E existe um break-even, que chamamos de break-even, que é o ponto de equilíbrio de ponto 70, em algumas regiões ponto 75. Então, para a gente encerrar o horário de todos aí que tem que, né, dar continuidade, é só pensar, 1% de todo o contrato de saúde corporativo, aí vai depender de qual é a política comercial da operadora, é a taxa de administração dela. 70% é destinado à utilização, ao sinistro. Você contrata uma operadora e ela diz para você, eu sou capaz de gerenciar o seu aporte mensal. É isso. Ela diz que tem essa capacidade de gerenciar esses 70%, porém, se você meter a mão nos 30% dela, ela vem e fala assim, querida empresa, você tirou meu lucro, você então
vamos repor tecnicamente, trazer esse contrato ao equilíbrio, 25% de reajuste. Tem que ter 25% de reajuste, porque teve uma severidade, teve 1 ou 2 casos de CA, teve um acidente, uma bariátrica, uma artrodese, que são os grandes eventos que aí tiram aí os contratos da curva positiva. E como é que vocês ficam com isso? Então, assim, não dá mais, realmente, para as empresas apenas contratarem plano de saúde. Nós queremos passar esse conhecimento para o RH, colocar todos esses pontos de forma muito clara para que vocês tenham uma melhor contratação e uma melhor continuidade e condição de continuar com benefício. Tá certo? Eu agradeço a colaboração de vocês, o tempo investido, dedicado. Espero que nós possamos ter passado essa mensagem e contribuído com informações, né? E nós vamos estar aqui até o dia 19, alguns diretores disponíveis para debate, podem chamar, nós estamos disponíveis para visitar, para conhecer como funciona o risco de vocês, ou enfim, a realidade de cada um. A nossa intenção é vir para Fortaleza e para o Nordeste, porque nós passamos 2 anos pesquisando o Nordeste, pesquisando as grandes empresas, pesquisando os sindicatos, pesquisando as convenções coletivas, como o Nordeste e o Norte, eles admitem benefícios, e como os números que foram demonstrados, as empresas realmente não conseguem, ou essa filosofia, essa nova fala, esse conhecimento ainda não chegou. Então, estamos muito disponíveis e eu estou muito feliz por ter tido QSMS, médico do trabalho aqui, mudando, o médico do trabalho querendo se integrar nessa triangulação de gestão junto com a RH, é fantástico. Isso é dito desde 2002, então só agora, com o E-Social, que traz um outro comprometimento para a saúde do trabalhador, não só para o que é ofensivo no laboral, mas também para o que ele traz de patologia. Então, o E-Social quer que a empresa olhe o colaborador com o que ele vem e trate dali para frente. Então, aí é um outro debate. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Agradeço a todos pela presença e quem conseguiu segurar aí todos os compromissos para nos manter conosco. Agradeço aos palestrantes, Sistema FIEC, principalmente o Cláudio Vulo, foi o diretor de projetos responsável aí pela aprovação do nosso projeto junto à Câmara de Comércio Itália e, nossa, ele foi impecável, um grande parceiro. Muito obrigada.